E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês um pouco diferente assim, porque eu fiquei a semana inteira remoendo isso, pensando nessa palavra, por causa de uma experiência que eu tive e Deus tocou muito no meu coração sobre isso. Então, primeiro eu quero contar um pouco da minha experiência que eu tive com isso e depois, em cima disso, trazer uma palavra, uma orientação, talvez uma opinião minha. Não sei se vocês vão pensar dessa forma, mas é algo que Deus tocou muito no meu coração. E a experiência que eu tive foi que eu tive a oportunidade de pregar para as crianças. E pregar para as crianças não é coisa fácil, porque no começo do ano eu e minha família, a gente foi colocado em outra congregação, outra igreja, do mesmo ministério, mas outra igreja, porque meu pai dirige igreja. E, e ali eu tive a oportunidade de ser professor de escola dominical. Professor, eu nunca imaginei que eu consegui dar aula, mas aí veio uma coisa, talvez um desafio maior ainda, que era dar aula para as crianças. E dar aula para as crianças não é fácil, porque você precisa de algo para entreter elas, algo que elas vão ficar fixa, onde que elas não vão perder o foco. Porque criança, qualquer coisinha, um brinquedinho, alguma coisa, um bichinho passando aqui, elas vão olhar e vão esquecer o foco da aula, porque elas são crianças. E eu peguei para dar aula para as crianças de uns 7, até tem crianças às vezes que vai com menos idade, mas é uma média de 7 a 11 anos. E não foi algo fácil. Foi algo que eu pensei muito sobre isso, se eu ia conseguir, se eu estava capacitado para isso. Mas eu peguei esse desafio e fui. E eu tive a surpresa porque as crianças gostaram muito das minhas aulas. Claro, primeiramente eu agradeço a Deus, porque Ele que me ajudou a tudo isso. Mas as crianças eu pude ver que ela tem o amor, o carinho que elas têm, sabe? Por mim dar aula. Se eu falto, elas no culto à noite falam, por que você faltou? Não era para ter faltado, a gente queria que você desse aula. Às vezes eu até brinco assim, falando que daqui a um tempo eu vou embora, eu posso ser passado para outra igreja. Eles falam, não vai, e querem que eu fico ali dando aula. Então eu tive essa oportunidade de estar pregando no culto das crianças. E antes de chegar a minha oportunidade de pregar, durante o culto, eu fiquei olhando muito para as crianças sentadas ali. E ali, olhando aquelas crianças, só de olhar para elas assim e ela retornar o olhar para você, elas davam risada, sabe? Ela sorria, sem você ter que fazer nada, achava graça nisso. E às vezes na nossa vida tem que ser dessa forma. Porque tem um versículo na Bíblia que está escrito assim, Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converteis e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Já parou para analisar esse versículo? Se a gente não for como criança, de forma alguma a gente vai entrar no reino dos céus. Por que, Lucas? Mas por que a gente não vai conseguir entrar no reino dos céus se não for como criança? Se você parar para analisar uma criança de uma média de 4 a 12 anos, 12 anos já está na pré-adolescência, mas de 4 a 10 anos. Se uma criança está brincando com a outra e elas brigam, dá 5 minutos elas estão brincando de novo. Elas podem até brigar, pode até às vezes uma bater na outra ali, mas dá um tempinho elas estão de novo brincando como se nada tivesse acontecido. Elas sabem o que é o verdadeiro significado de perdoar a outra pessoa. Porque ela perdoa de uma forma que ela não vai ter rancor, ela não vai lembrar e ela vai brincar como se nada tivesse acontecido. E às vezes nós que já estamos na fase adulta, acabamos entrando em contenda, entrando em diversidade com alguns irmãos, com alguma pessoa da família, com algum amigo, e a gente não sabe perdoar. Mesmo estando certo ou errado, a gente não sabe perdoar. Porque se você quer ter uma vida com Deus, por mais que às vezes você é o certo numa briga ou numa discussão, saiba mesmo assim pedir perdão. Reconhecer que talvez você pedindo perdão, você pode acabar com toda essa contenda, com tudo isso que está acontecendo. Às vezes um passo que você dá, a pessoa pode olhar, talvez um parente seu, uma pessoa que não seja do mesmo meio que você, vai lá, ele mesmo estando certo veio me pedir perdão. E ele vai reconhecer que estava errado também. Mas por isso a gente tem que ser como criança, parar de colocar o orgulho na frente, parar de colocar essa coisa na frente
e simplesmente reconhecer que não somos nada sem Deus, que nós precisamos de Deus, que nós temos que ser assim como crianças são, reconhecer e perdoar e esquecer tudo isso, esquecer o que passou, essa briga, essa contenda, isso que aconteceu, e viver feliz, viver com Deus em harmonia. E de vez de você piorar isso, ajude o seu irmão, ajude aquele que está precisando, perdoa as falhas dele, porque assim como ele tem falha, você também tem. Então nós temos que saber e aprender a perdoar, assim como uma criança perdoa, porque é isso que Deus espera de nós. Então, dessa experiência que eu tive, dessa oportunidade que eu tive, eu falo, se você tem alguma oportunidade, se Deus está te chamando, não desista. Se Deus ele te chamou, Ele vai te capacitar. E isso que eu tive, essa experiência foi muito boa, muito gostosa, por causa que eu sem nenhum material, nenhuma figura, nada, eu simplesmente peguei a Bíblia. Eu preguei sobre a criação e Adão e Eva. Eu simplesmente peguei a Bíblia ali, o primeiro versículo. Eu vou até ler para vocês o primeiro versículo da Bíblia. Que é o primeiro versículo da Bíblia, que é em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu li esse versículo. E aí eu só senti o seguinte: deixa o versículo de lado. Não querendo deixar a palavra, nada disso, mas deixa de ler e conta a história para as crianças. Interpreta para elas, porque não vai adiantar você pegar e ficar lendo a história, ela não vai ouvir direito. Mas então eu deixei de lado e fui contando do meu jeito, colocando que nós temos que ser obedientes, colocando para as crianças que tem que ter obediência, tudo. E as crianças ficaram com os olhos abertos, todas as crianças ali olhando para mim, e eu fazia pergunta, elas respondiam. Se eu brincava que, tipo assim, eu falei que de vez de falar serpente, eu falei que era uma galinha, e a criança corrigia, e assim ela vai ficando ali, tendo um foco em você, e eu me surpreendi com isso. Foi algo que eu nunca esperava que eu pudesse fazer, mas Deus me capacitou para isso. Então, o que eu tirei dessa experiência é que nós temos que ser como essas crianças, como uma criança talvez que você está olhando ali, e saber perdoar. Então é essa a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito e compartilhe com quem está precisando, tá? E deixa um like nesse vídeo para me ajudar, para que eu possa fazer mais vídeos para vocês e saber que vocês estão gostando. Porque tudo que eu estou trazendo aqui é o que Deus está tocando no meu coração e eu sei que você está precisando. Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!